Desde os tempos antigos, vozes proféticas ecoavam pelas Escrituras, anunciando um tempo em que o Espírito de Deus seria derramado sobre toda a carne. Muitos ouviram, mas poucos compreenderam. Essa promessa parecia distante, quase impossível. Até que a Igreja dos Apóstolos nasceu como o palco onde essas profecias finalmente se cumpriram diante dos olhos do mundo. Você pode imaginar o choque dos que estavam em Jerusalém naquele dia? Uma cidade repleta de peregrinos vindos de todas as nações conhecidas, línguas diferentes enchendo as ruas, e de repente um som, como de um vento impetuoso, tomou conta da casa onde os discípulos estavam reunidos. Não era apenas um fenômeno natural, era o cumprimento exato das palavras do profeta Joel. Derramarei do meu espírito sobre toda a carne. Chamas em forma de línguas repousaram sobre cada discípulo. Seus rostos, antes marcados pelo medo da perseguição, agora brilhavam com ousadia. Eles começaram a falar em outros idiomas, e cada estrangeiro que estava ali ouvia em sua própria língua. Era impossível negar, o impossível se tornara realidade. A profecia havia se cumprido. Pedro, aquele que antes negara Cristo, ergueu a voz no meio da multidão. Sua coragem era a prova viva do Espírito em ação. Ele declarou com firmeza: isto é, o que foi dito pelo profeta Joel. De repente os olhos de todos se abriram para a verdade. A Igreja dos Apóstolos não surgira por acaso. Ela era a resposta prometida séculos antes. Mas não era apenas Joel. As palavras de Isaías também ecoavam. A luz das nações começava a brilhar através daqueles homens e mulheres simples. A promessa de que o Evangelho alcançaria os confins da terra começava ali, no coração de Jerusalém. A cada milagre, a cada cura, a cada prisão injusta seguida de libertação, os discípulos viam as profecias se tornando realidade diante de seus olhos. O Messias havia dito: vocês farão obras maiores do que estas. E assim foi. Que curavam, correntes que se rompiam, multidões que se convertiam. Mas com cada promessa cumprida, vinha também o peso das profecias sobre perseguições e sofrimentos. O sangue dos mártires se tornou a semente da Igreja. Cada morte, cada lágrima, cumpria o que Cristo já havia anunciado: sereis odiados por causa do meu nome. A Igreja dos Apóstolos vivia no fio da espada, entre a glória das promessas cumpridas e o terror da oposição. Ainda assim, cada profecia confirmava que eles estavam no caminho certo. Eles sabiam que não caminhavam sozinhos. E quando o Evangelho começou a alcançar terras distantes, Roma, Antioquia, Éfeso, Atenas, ficou claro que a visão de Daniel sobre o reino que jamais seria destruído estava em pleno movimento. Nenhum império humano poderia deter aquilo que Deus havia anunciado. Hoje, quando olhamos para trás, vemos que a Igreja dos Apóstolos foi o grande testemunho de que as profecias não foram palavras vazias, mas sementes que germinaram no tempo. E a pergunta que ecoa até você é: se tantas promessas já se cumpriram, quantas mais estão prestes a acontecer diante dos seus olhos?